Foi, né? Então, então vamos lá. Então eu fiz mais ou menos, espero que se, acho que tal- talvez, né, o Luiz, a Amanda, não sei se vocês viram a primeira apresentação, mas na primeira eu falei um pouco sobre o método, né, assim, de método de trabalho que eu fui meio que agregando, assim, né, pensando o trabalho com o próprio texto, né? E aí eu tentei fazer isso também relativo à eh, nossa última apresentação, né? Então a gente podemos retomar, né? eh, a- alguns pontos, né? E seguir, né? Então a gente discutiu, né? No nosso último encontro, né? Que em um certo modelo, né, de ensino psicanalítico, né, os alunos não formados, né, tendem a ficar em silêncio, né, enquanto os analistas formados assumem o lugar da apresentação e pesquisa, né, e formados e não formados tendem a, a montar essa dinâmica, né. É, e E aí eu fui argumentando, né, no sentido de que o modelo se articula em torno da experiência, né, da análise pessoal, né, e acho que a gente chegou, né, fiquei pensando aqui, né, eh, e aí uma questão para o João, né, para todos, né, mas acho que o João tocou mais nesse ponto no último encontro, né, que se a gente está se a gente está falando, né, de um modelo quando ele vai por esse viés religioso, né, dentro de uma experiência conversiva, né, na produção de psicanalistas, é, é, xamãs, ou seja, como é que a gente poderia pensar mesmo, né, a eficácia, a questão da eficácia simbólica dentro da formação do, dos psicanalistas, né? Ah, qual é o efeito que isso gera na comunidade, né? E é justamente por isso, né, assim, um pouco por esse ponto, né, que eu, que eu tendo a pensar, e eu acho que essa é uma questão, se eu estou até mesmo usando o termo corretamente, né, esse modelo, ele é indutivista, né, nesse sentido de que é preciso passar por uma experiência, né, porque pelo que eu tenho entendido, né, que a gente pode pensar como uma ciência conjectural, para pensar a física teórica, não necessariamente o ou dentro dessas questões, né, da ciência, não necessariamente o experimento ele seria necessário, né, ou então como algo necessário para a formação, né? A gente foi trabalhando isso, essa questão do quanto que isso bota um obstáculo também numa certa transmissão e numa certa comunicação, né, da teoria, né, vai colocando alguns obstáculos, e aí é, isso me surgiu enquanto uma questão, né? É, e aqui, né, um ponto também que foi levantado, né? Que nessa lógica, que a gente pode pensar como também perpassando o Brasil, perpassando algo mais amplo, né? É, inclusive a Apola, né? Por isso que eu coloquei aqui problemas no modelo de ensino brasileiro e psicanalítico, né? Incluindo a Apola. É, o aluno deve ser presente e frequente, né, nas atividades formativas. O aluno deve aprender um modelo para replicá-lo, né? E isso ah, a gente poderia pensar se, digamos assim, né, a contraposição, né? Se na Apolo a gente não estaria pensando ou podendo pensar um modelo que vai eh, num sentido diferente desse, né, do que da produção e da apreensão técnica, né? E aí, ou seja, a questão de colocar uma questão, né, de interrogar, né, um campo, né, acho que chama a gente a pensar o que seria esse lugar do aluno, né? Ahn, é, 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 e aí, né, acho que eu fui argumentando bem nesse sentido, né, de que no campo, né, a proposta de formação tem sempre a análise pessoal como eixo ou pivô principal, né, do que seria a transmissão da psicanálise, né,
E a gente também foi um pouco, tocamos nesse ponto, né, de que no modelo deste ensino psicanalítico, poder, a gente também encontra, né, o falar difícil, o lacanês, né, e a gente atrelou isso um pouco com essa questão do elitismo, da inacessibilidade, né, da psicanálise. É, e aí, né, um ponto, né, que o Gabriel nos trouxe, né, muito fortemente foi o, o né, de que os ensinos básicos e universitários, né, não preparam os alunos para fazer a pesquisa, não é ensinado ao aluno aspectos práticos e metodológicos, né? Então falta preparação para investigar, realizar pesquisa, então e que, né, ele também abordou e nos trouxe bastante essa ideia, né, de que há um sofrimento específico relacionado ao bloqueio da escrita, né, o processo de desprezar é, desculpa, acho que eu escrevi aqui errado. Associado ao escrever, que tem que ver com o ideal romântico social. A escrita tem que ser difícil. Acho que eu acabei escrevendo aqui um pouco. Desculpa, um processo de desprazer. Eu li desprezar, mas tá. Há um sofrimento específico relacionado ao bloqueio da escrita. Um processo de desprazer associado ao escrever, que tem que ver com o ideal romântico social. A escrita tem que ser difícil, né? É, o E aí, né, assim, pensando o modelo de ensino aqui na Pola, né, como é que ele poderia se instituir, né, aí eu fui trazendo alguns pontos, algumas questões para pensarmos, né, quais mudanças na formação podem ser deduzidas, né, da proposta da Pola, né? O processo de investigação e de publicar para a comunidade, né, é fundamental para se formar analista, né? Pensando junto com quem tem interesse. Desculpa, deixa eu só desenvolver esse ponto mais acima, né? Quais mudanças na formação podem ser deduzidas na proposta da Apollo, né? Se ela se propõe enquanto diferente, né? É, o que que isso implica, né? De diferença na nossa formação, né? Qual é a novidade que advém disso, né? Eu acho que isso não está trabalhado e articulado, né? E isso me parece que foi uma questão que ficou, né, do encontro sobre, né, a situação da psicanálise no Brasil, né? É, então também, né, a gente chegou à questão, né, de que o processo da investigação e de publicar para a comunidade é fundamental para se formar analistas, né? É, pensar junto com quem tem interesse pelo tema. Então, e com isso a gente pode pensar justamente um modelo, né, de que os analistas estão sempre em formação, né, nunca formados. Então, por isso a gente poderia evitar a lógica do formado e não formado, né? Isso, acho que foi um ponto, né, que o João também abordou, né? É, Uma questão também que foi levantada, né, é que a Apollo oferece espaços de investigação, demanda que as pessoas pesquisem, mas não há espaços, né, preparatórios para que isso aconteça, né, e para isso, justamente, né, o que me parece que já era uma questão, né, que o Gabriel já estava se enfrentando de alguma forma, né, e aí ele nos contou dessa proposta, né, que vai formar, parece que a Tainá também vai participar, né, que é de criar grupos de apoio, né, que é uma proposta da Paula São Paulo, um grupo de apoio à leitura, à escrita e à É, comunicação. Uhum. exatamente. É um grupo com essa dimensão, assim, né? Prática e teórica, né? Pensar questões teóricas da escrita, mas também a parte prática, assim, trabalhar os textos mesmo. É Uhum. o que a gente está pensando aí. Sim. E, né, falamos nisso, trouxemos a questão, né, de que possa ser um espaço de apoio, né, um lugar para brincar, experimentar, e e aqui um desafio, né, como construir isso, né, é, que eu acho que esse é o desafio, né, então, assim, facilitar para as pessoas escreverem, aprender a construir um parágrafo foi uma coisa, né, que o Gabriel trouxe, né, e
né? E que também eu achei muito interessante que o isso que o Gabriel trouxe também, que era que não tem o lacanês na Apula, mas tem o filosofês, né? O que, em certo sentido, constitui um, é, uma barreira, né, um certo elitismo, coloca uma questão de inacessibilidade, né? É, então foram alguns pontos que a gente foi chegando, né? E isso, né? Assim, o, o que o que também quero destacar nisso, assim, né? Trazendo esses pontos, incluindo como dentro, né, esses pontos que vocês trouxeram dentro da investigação, estou tentando mostrar então, até o meu trabalho enquanto um certo exemplo de emissão de autoridade, né? Assim, poderia pensar também, se a gente fosse pensar numa lógica individualista, como se eu estivesse roubando as ideias. Mas dentro de uma lógica de emissão de autoridade, o que se produz aqui é uma produção do grupo, a gente poderia pensar, e não uma produção de Tainá, Bruno, João, né, Amanda, Luiz, né, todos que aqui estão presentes, de Parece alguma que tem forma. alguém querendo entrar, Bruno. Ah, Desculpa tá, interromper. desculpa. Pronto. Mas tá, enfim, né? Então, e isso faz, isso a ideia é que a gente possa incluir isso como parte do texto. Isso é tão importante quanto, né? Então, eu acho que isso pode diminuir, essa ideia também pode diminuir um pouco o caráter eh, ah, de quem é esse que fala, né? E de que lugar ele fala, né? Eh, e se se o que ele tem que dizer é um saber ou fazer operar uma pergunta, né? Por exemplo, aqui tô levantando mais perguntas do que necessariamente respostas, né? Ah, e, e aqui eu fiz peraí, deixa eu ver qual era o ponto que eu estava. Ah, tá, esse aqui, né? Tá. E um outro ponto, né, que eu coloco para vocês a Paula continua perpassado, provavelmente, né, pelos efeitos da lógica neoliberal e pelo individualismo, né? Dado que o vínculo é com o PIC, como vamos tecer uma comunidade de Apola no Brasil e nas cidades? Pede-se isso, né? Quando se vai totalmente para o online. A estrutura da internet é a estrutura neoliberal posta ao nível do algoritmo. Bom, isso aqui é uma ideia, não sei se é isso mesmo, né? Mas será que também a gente não pode pensar que os efeitos eh, ah, eu pensava, né? Assim como a psicanálise, a internet não é regulada, né? Mas digo, tem essa própria lógica das redes, né? De embate, isso que a gente também estava falando, né? Enquanto uma lógica competitiva, individualista, é, o quanto que ela não está, talvez nesse nível. E aqui trazendo por aqui, também pensando um pouco a partir da teoria dos meios, que é uma teoria o Pedro, né, Pedro, esqueci o sobrenome do Pedro, mas que ele abriu, né, no Cyber Lacan, né, assim, trazendo a perspectiva do Kittler, talvez seja uma forma da gente pensar, né, o impacto que a internet teve, né, até mesmo quando naquele encontro com o Alfredo, né, sobre a situação da psicanálise no Brasil, ele fala que a gente pode elencar alguns elementos como covariantes, né? E uma das coisas que ele falou era assim, o tempo antes da pandemia e o tempo depois da pandemia. Acho muito interessante assim, eu estava pensando sobre isso, né? A gente teve um ano presencial, né? De encontros presenciais, né? Aqui em Brasília e depois foi para o online por conta da pandemia. Enquanto isso, a Pola Buenos Aires, antes que era a apertura, né, teve, acho que desde 93 que eles estão estudando dentro desse marco e com e muito tempo, né, aquilo foi se construindo enquanto um grupo e eles assim já tinham uma certa, a gente já percebia isso, né, uma coisa
uma maior abertura ao online, né? Muitas das coisas eram transmitidas, né? Não foi tão problemático para a Apollo se tornar online, né? Ela já tinha um pouco esse caráter, né? Mas enfim, é algo que fiquei pensando, né? E bom, como construir uma comunidade virtual respeitosa, focada no trabalho intelectual coletivo, né? E fui pensando também outras coisas, né? O que que significa a Apollo ter o grupo Bourbaki como modelo, né? Um grupo de teóricos, né? Matemáticos. É, e aqui, né? Um, um diagnóstico, né? Não sabemos usar a internet para construir comunidades, ou sabemos, né? Porque penso como Paulo Freire usaria a internet, né? É, tem tem um canal que cresceu muito, né, dentro da esquerda, que é a Soberana, que usou o Discord como uma plataforma para criar comunidade. Não sei o quanto que isso é bom ou ruim, mas eu acho que O até que um que pouco. é a soberana? Eu Soberana nunca. é um coletivo de esquerda que se formou na internet, né, assim, Hum, e teve vários influências, né, dentro desse grupo se destacaram no ano passado, assim, pelo menos foi como eu tive acesso, né, mais a esse conteúdo marxista, né. Eu achei muito interessante hum, ver quanto um estudo de caso, assim, para talvez pensar isso, né, ou seja, acho que também um pouco a ideia, né, de será que qual é o lugar disso também na produção, né, dessa competitividade, né? Isso que a gente foi pensando juntos, né, enquanto inibitório, né, para para talvez um trabalho que se construa respeitosamente, né, em cima das ideias e não no ataque pessoal, né, aquilo que a gente ia pensando sobre o uhum, efeito dessas críticas ferrenhas, né? Muitas vezes direcionada talvez mais às pessoas do que ao progresso da ideia, né? É, então, uhum. e aí, um outro ponto, que era uma coisa que eu estava pensando, como trazer no primeiro trabalho, não sabia, não trouxe, e aí a partir disso me veio uma brecha para tentar trazer essa ideia, né? Que é pensar se há uma herança da ditadura ou se há heranças militares no nosso modelo de ensino, né? E aí e o que a que- as- Interessante isso. Se há uma herança militar no nosso modelo de ensino da psicanálise? da psicanálise, ensino fundamental, até mesmo nas universidades, né? Ou enquanto uma certa cultura mesmo, né? É, Uhum. vamos ver se eu consigo explicar essa, essa ideia, né? Então, o modelo educacional brasileiro é hegemônico e absorveu os princípios militares durante o período da ditadura militar, que são interessantes à democracia liberal burguesa. Essa é uma questão. É, e aqui, esse aqui é um quadro desse livro, é, O Espírito Militar, um antropólogo na caserna. Parece que é o único, pelo que eu li aqui no começo, né, parece que é um dos únicos trabalhos de antropologia feitos dentro de instituições militares. E aí ele produz essa desambiguação, digamos assim, esse quadro, que a gente pode talvez pensar assim, é, e que fala de como que seria o ensino universitário lá fora, o dos paisanos, o dos civis, e o aqui dentro, né, na AMAN, na Academia das Agulhas Negras, né? Opa, deixa eu aumentar aqui, que fica melhor. Então, aqui dentro, né? Aqui a gente pode ver até aquilo que você colocava, né, Tainá, da lógica do nós, eles contra nós contra eles, né? Acho que era um pouco assim, né? Que monta esse dentro e esse fora, né? Mas, bom, então aqui dentro, né, da AMAN, seriedade e profissionalismo. Lá fora, falta de seriedade, profissionalismo. Aqui dentro, competência, lá fora também, né? Eh, eh, Atividade contínua, lá fora, né, dentro da AMAN, os militares, fora, ociosidade. Aqui dentro, maturidade, lá fora, infantilidade. Quem são os civis, né?
para aos olhos dos militares. Atenção. Será que isso, por exemplo, né, quando a gente está falando, né, até mesmo de TDAH, né, esse tipo de coisa, atenção, e lá fora, desatenção, apatia, né? Aqui dentro, os professores dão o exemplo. Lá fora, os professores não dão o exemplo. Aqui dentro, né? Disciplina, lá fora, displicência. Digo, o quanto que isso não estava dentro da nossa própria escola, né? Os professores dão um exemplo, né? A disciplina, o bedel no corredor, né? A atenção, o aluno tem que estar sempre atento, prestando atenção no professor, nunca não pode desatento conversar com a pessoa do lado, né? A boa apresentação pessoal aqui dentro, lá fora, né? A má apresentação pessoal, as tatuagens, seja lá o que diabo que deva ser isso, né? Linguajar correto aqui dentro, lá fora gírias e palavrões. Aqui dentro ordem, lá fora desordem. Queria lembrar que a nossa bandeira é ordem e progresso, né? É, e militares e lá fora os paisanos, né? Então você tem uma construção de identidade de dentro e fora, de nós e eles, né? A gente pode pensar isso que aqui já está dentro de uma lógica antropológica, né? E aqui a gente pode pensar S1, S2, né? Mas o quanto que isso não são valores difundidos enquanto ideais de filhos, de família, o quanto que o que a gente não viveu, né, não foi um espalhamento dos ideais da família, porque aqui tem uma noção de família militar, né? Então, o quanto que os ideais da família militar, da família pai, mãe, filho, né, um homem, uma mulher, né, o quanto que isso não se propagou, né, o quanto que porque uma das primeiras coisas, né, que acontece com o golpe, né, é que esse cara, né, foi totalmente esquecido, né, e né, que tinha um projeto muito inovador, né, para alfabetização e e no lugar disso, né, alguma coisa foi proposta, né, e então eu graças a Deus nasci em 89, né, a ditadura acabou em 85, mas é um ponto assim que que me ocorreu pensar muito pela educação que eu recebi, né? Também do meu pai que nasceu, né? Na ditadura, né? Então isso fico pensando enquanto uma hipótese, né? Assim, de quanto que isso não pode também nos dar uma certa ideia, né? De um ensino, uma ideia de ensino tanto quanto hegemônica, né? eh, e valores, né, do que deve ser um aluno, né, e do que né, então eu acho que talvez a gente possa até pensar, né, qual aluno, né, que aqui a gente pode pensar enquanto ideal, né, Eh, enfim, Eh, É e aí porque eu tem faço uma, tanto modelo de aluno quanto de professor também, né? sim, exato. E só uma coisa que eu não entendi, Bruno, esse quadro, Uhum. esse antropólogo elabora ou é uma Sim. elaboração dele? É uma elaboração dele, uma produção dele ao fazer esse trabalho antropológico. É que Aham, aí ele constrói o quadrinho. aham, entendi. Como produto mesmo, né, dessa Uhum. incursão, né? Tá, o Boto mandou um aqui no chat. Aqui dentro científico, lá fora religioso. Isso é em referência à Pola ou aos militares? Sim. Eu Não, não, acho que não referência à entendi. Pola, exatamente. Ah, Eu acho que isso cria mesmo uma, é, pode, essa. aham, Uhum, sim, que é sim. muito ruim, né? Porque era o que eu justamente estava tentando quando eu pensei a questão do modelo de formação, né? Deixa eu voltar aqui, ó. Eu estava pensando na primeira, ah, cadê? Acho que foi aqui.
É, justamente, né? Era quando eu disse, né, que me incomodou um pouco essa frase do Alfredo, né? Para ser analista, você tem que investigar e estudar, porque me dava a impressão de que era só um giro no triângulo, né? Assim, no sentido de é, ahn, quase que podendo gerar, né, essa ideia que seria extremamente arrogante de dizer que não tem estudo, né, de que não tem investigação. Pera, pegar se ele quer participar. Que você é, não tem, que você não tem estudo fora da Pola, né, de que você não tem investigação fora da Pola, né, e isso eu acho que pode ser realmente um efeito, né, assim, então por isso que me veio essa ideia justamente de pensar X aqui como um, sei lá, lugar epistemológico para a gente pensar que sim, tem estudo, tem modelo de ciência, tem tudo numa outra chave epistemológica, né? Não, 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 mas que sim, efetivamente, se você pegar a minha primeira apresentação, é isso, né? Quando tá oposto uma. Sim, né? Justamente. É. Quando está proposto que. Até quando eu coloquei aqui no começo da apresentação de hoje, né? De que É, porque fica mesmo, né? Como o modelo fora da Pola é esse que seria assim, essa experiência conversiva, né? A sensação que eu tenho é que, na E verdade, religiosa, né? sim. Então, é por isso que eu acho interessante a gente, quando a gente olha aqui o PIC, pensar, né? Quando a gente pensa a estrutura da tabela, primeiro, que era até uma crítica que eu tinha colocado no. Eu tinha mencionei, mas não falei muito, né? Que é quando você pensa essa tabela, só com um, dois, três. Como se você estivesse diferenciando aqui do aqui, né? Se a gente pensa essa tabela, né, enquanto um método, né, essa tabela que a gente estava trabalhando, né, enquanto um Porque método. é curioso, né? Não é tão diferente uma tabela da outra, né? E Então, isso que você está trazendo, quando você está falando aí, né, da mãe, a faculdade lá fora, uhum, essa diferenciação de dentro e fora como algo, justamente, né, porque está ali colocando os ideais, então como algo constitutivo de uma identidade, né? uhum, sim, Então a identidade Apolo, né? isso, Ou a centralidade do pique na Apolo, né? Porque essa é uma frase que aparece com alguma recorrência, né? Assim, de que estamos todos unidos pelo pique, né? Estamos aqui. uhum, Quando eu cheguei aqui, eu nem sabia o que era pique, então não sei se isso é realmente por aí, né? uhum, Por exemplo, cheguei por laços com pessoas, desconheci o pique. Não foi isso que me trouxe até aqui, né? sim. Então, o ponto é que quando a gente vamos pensar que é a estrutura dessa tabela, né? É, dá para a gente é, fazer, por exemplo, né? Você tem duas colunas. E aqui eu acho interessante a gente pensar a estrutura dessa tabela, que ela tem quatro. É, e isso era uma coisa assim, quando eu comecei a me apropriar do método de desambiguar, era realmente assim, a lógica era realmente dessa diferenciação, né? Tanto que se você vê as tabelas que eu estava usando, veja só, na primeira apresentação, elas, uma, duas, três. Então ela está nessa lógica aqui, porque ela está como se a gente pudesse dizer que tem uma coluna implícita aqui do lado esquerdo, né? Assim, tal qual aqui, essa aqui, né? Tem uma questão aqui do lado, né? É, mas tem quatro, e isso eu acho interessante. Primeiro, porque é, tem um trabalho do Alfredo, onde ele vai trabalhar a carta roubada, ou é a Gomila, esqueci o primeiro nome dela, mas ou não é o Alfredo mesmo, onde eu acho que o Félix Morales faz uma pergunta para ele a respeito da estrutura de quatro.
ao invés da estrutura de 2. E ele, o Alfredo coloca assim, o 2 você tem que pensar como o mínimo necessário, mas ele fazendo alguma referência física teórica, mas não como o... e pensar como o mínimo necessário não quer dizer que ele é o mínimo... como é que é mesmo? O que você precisa, né? Assim, vai sempre ser um sistema instável, um sistema que se divide em 2, né? Que acho que é isso, né? Essa questão do dentro e o fora, né? Porque isso daqui, inclusive, né? É, isso aqui eu acho que foi eu vi numa apresentação não, num programa, né, no Greg News, né? Depois aí eu corri atrás do livro porque me interessou muito para pensar as questões que têm acontecido no Brasil. Porque isso aqui diz mais ou menos como que um militar vê essa estrutura de realidade de um militar. Então ele vê, né, o militar como o que está aqui e o que, né, o civil dentro disso daqui, é uma uniformidade, né? Então você cria esse problema mesmo, né, da identidade. Só que tem um ponto aqui. Que é uma captura absolutamente imaginária, né? Que homogeneiza tanto dentro quanto Uhum. fora, né? E Sim, reduz, né? sim. Que eu E acho. Claro, uma coisa que eu fico pensando, eu não sei se você escuta aquele podcast Medo e Delírio em Brasília. sim, aham. Eles têm um foco, né, assim, na questão militar aqui no Brasil. E ali dá para acompanhar também o tanto, não sei, talvez uma espécie de efeito rebote dessa, né, eu, o outro, que é Uhum. essa constante ameaça, assim, o inimigo é interno, o inimigo é interno, o inimigo é interno, né? Uhum. Que é algo muito. Ali fica muito claro, né? O Bolsonaro também tem essa frase, né? Uhum. O inimigo tá dentro, né? Uhum. Sim, Uma certa. Uma dimensão persecutória mesmo. sim, sim. Bom. E aí, para pensar um pouco. Mas, sim, bom, a estrutura de 4, né, teria uma marca posicionamentos, né? E começa a partir de um diagnóstico, né? Eu acho que isso é interessante. Diagnósticos das tendências que operam na origem do sofrimento que a psicanálise enfrenta, né? O posicionamento da psicanálise atual, que se vocês parem para pensar a questão que está lá, a situação da psicanálise no Brasil, me parece que é só uma renomeação disso daqui, né? Desse termo que está aqui, né? E aqui uma resposta, né? Então, tem uma... Eu não sei se isso é uma questão que eu comecei a fazer, se essas 4 colunas também correspondem a essa noção de 4 dentro da estrutura, né? E pode ser que realmente seja pensar a desambiguação enquanto 2 elementos, um dentro e fora, produza justamente isso né, que a gente tem conversado. E aqui eu deixei a pergunta final, né? A Pola no Brasil precisa se preocupar com o processo pedagógico? Precisa de uma pedagogia do oprimido? É isso que responde a Legal, isso daqui, né? Então, uma, legal essa proposta. vamos ver. E Quem sabe o toma. que eu fico Uhum, pensando também, Bruno, ali nessa tabela do PIC, né? Esse quadro aí de 4 colunas. É, e pensando também no que a gente estava conversando das outras vezes aí, essa dimensão do diagnóstico, né? uhum, Diagnóstico das tendências que operam na origem do sofrimento que a psicanálise enfrenta. Eu fico pensando no quanto essa própria capacidade de diagnosticar, de dizer o que é uma questão, já enquadra, né? Já é um escopo aí que diz da posição, do ponto de vista daquele que diagnostica, né? uhum, Porque uma coisa que eu realmente me pergunto, onde é que está
aí, né, nesse diagnóstico, por exemplo, a questão, que é uma questão que a gente enfrenta no Brasil, certamente, questão da raça. Onde é que Então, está o patriarcado aí? Como é que a gente está falando de sofrimento e não coloca pois é, eu essa fico. herança e essa estrutura, no fim, né, quando a gente pensa também o sistema, a máquina, né, que são palavras que aparecem muito, esse sistema e essa máquina são estruturas heteropatriarcais coloniais, né? Isso tem que estar no pique. Uhum. Bom, ótimo, acho que a gente está indo pelo caminho certo. É, então, eu fiquei pensando se é isso aqui, ó. Eu sei, essa para mim é a parte mais enigmática do PIC, essa última orientação, para a direita e para a esquerda. Assim, não tem como não pensar. Eu, pelo menos, é a primeira coisa que eu penso é em termos políticos, né? Mas é, não sei, né? Porque é isso, né? O que é interessante da estrutura, o que eu acho interessante da estrutura do documento é que na hora que ele se postula científico, ele não se postula enquanto e ele se atualiza tal qual um programa que tem 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, é, ele foge, por exemplo, assim, eu não sei se vocês viram, né? O Flávio Dino estava discutindo com as Big Techs, né? E aí as Big Techs, não, mas está lá nos termos de serviço. Ele falou assim, mas é a Bíblia? Se fosse a Bíblia, se tivesse pedindo para mudar a Bíblia, aí não dá para mudar a Bíblia. Mas é o termo de serviço e termo de serviço você muda, né? E então eu acho que isso é o que, por exemplo, eu acho que uma marca do PIC é tentar se diferenciar da psicanálise enquanto uma religião. Eu acho que isso é um ponto. E aí me parece que a estrutura do documento é interessante porque ele se permite ser atualizado. E então, esses questionamentos que você está fazendo, é isso que, em certo sentido, é interessante, porque percebe que é uma oposição a isso, mas ainda está, digamos assim, você tá fazendo uma oposição, mas como é que essa oposição vai entrar? Essa oposição ela vai questionar o pique, vai fazê-lo alterar, vai fazer as pessoas pensarem, né? Ou ela vai ser rechaçada, você vai ser expulsa da pola porque você não pensa tal qual os apolíneos pensam, digamos assim, né? E aí eu acho que, enfim, né? Eu acho que esse tem um se a gente fosse estabelecer uma comparação entre as duas modalidades de documento, é isso, né? Ou seja, porque muitas vezes, por exemplo, você pode tomar a obra de Freud enquanto aquilo que deve ser lido e reproduzido, né? E rezar a cartilha. Ou você pode questionar, né, a obra, assim como o Pique, assim como o texto do Lacan, né? Então, acho que é isso que, assim, é, não sei, né? Eu acho uma conclusão pensando agora mesmo, talvez seja isso, né? Eu acho que tem uma construção do pique que vai muito em tentar se diferenciar de uma religião, bem como eu acho que o Boto colocou, mas com esse ponto também, né? De que pode levar, né, a essa questão de que né, não há ciência lá fora, não há, né? Não sei. Bom, Bruno, sim, sim, vocês me ouvem bem? Minha conexão aqui está muito instável. tá, escutamos, né? Com essa pergunta da Tainá, eu fiquei pensando, por exemplo, o patriarcado. Se a gente coloca isso no pique, a gente não vai estar dando consistência para uma espécie de entidade pré-discursiva? Há o patriarcado e a gente vai ter que escutar isso. Como é que fica, né, a ideia de que não há realidade pré-discursiva com uma ideia dessa? Me veio essa questão, assim. Uhum. Sim. Eu acho que eu vou entrar nisso agora. O método estrutural e o verso paradigma da diferença sexual, né? O método da Apolo está na lógica competitiva e Você só individualista. me ajuda aqui a entender a ideia de que Tá. não há uma realidade pré-discursiva, Hum, mas, ao mesmo tempo, a gente vai dizer que a gente não está, que o sistema ou a máquina, a estrutura, ela é heteropatriarcal colonial. sim, A própria linguagem carrega marcas disso, né?
Uhum. Não sei, não sei mesmo. A, a língua carrega, a linguagem é uma estrutura Tá, tudo bem, a própria, própria né? língua. Eu fiquei pensando no sentido de, sei lá, pensando agora alto com vocês, tá? Mas Uhum. Uhum. é, uma pessoa que eu atendo, uma pessoa muito rica, estava falando de White Lotus. E o que que ela viu em White Lotus? O que que ela me contou de White Lotus? Meu, tinham dois casais e um deles que parecia assim muito de verdade. Na verdade, era todo cheio de coisas. E o outro que parecia todo cheio de coisas, na verdade, era muito de verdade. É, enfim, o que ela viu foi isso, porque toda a outra lógica da série, toda a questão de classe, para ela, a vida dela era aquilo, então ela não viu. É, Uhum. para pensar que nesse sentido, que talvez a gente possa pensar que não há uma estrutura é, dada, posta para todos os discursos seguirem e verem a mesma coisa na clínica. É claro que a sociedade é patriarcal, é racista, é tudo isso. Mas como é que a gente pensa isso dentro do discurso de cada um ali? E, Uhum. e nesse sentido, talvez, que colocar no pique talvez me pareça um ponto problemático. Pensando agora, né? Enfim, insisto nisso, mas espero que alguém me conteste pelo contrário, até porque é importante pensar de fato como é que a gente escapa dessas coisas e não faz uma espécie de clínica neutra. Mas a ideia numa realidade Exatamente. pré-discursiva, Uhum. por exemplo, nesse caso dessa minha paciente, eu não posso falar para ela que tem uma lógica de classe ali, porque não é o que está no discurso dela, não é o que está nas questões, na lógica, na estrutura do discurso dela. Pelo menos não naquele momento. Talvez em algum outro momento isso apareça de outra forma. Eu já diria que está em você. Digo, por que que você não pode ler isso no discurso dela, né? É, digo, no Enquanto uma sentido de, falta, assim. não, quanto uma interpretação, digo, porque pode Hum, ser, assim, o ato, digamos assim, esse ato de leitura é, pode ser justamente o ponto cego do discurso, aquilo que você, digamos assim, aquilo que te comparece aí pode ser justamente o que pode gerar um efeito, né? Né, poderia perguntar, mas você viu isso, né? Porque não está no discurso dela, digamos, justamente no paradigma de emissão de autoridade, né? O discurso dela também é o que comparece como você, como enquanto seu pensamento, né? Digamos assim, em certo sentido, é, não é certo que o seu pensamento seja seu, pelo menos me dá essa impressão, né? Dado que ele se produz naquele contexto, né? Então pode ser, por que que ele não poderia ser considerado enquanto um material de, de clínico, né? Assim, digamos assim, porque aquilo que ela está te falando te faz pensar nisso, né? É, então, digamos assim, né? Talvez haja uma certa relação entre essas coisas. Não sei se, porque senão seria pensar que o discurso dela é dela, mas não é dela. Ela também aquele discurso só existe porque você está ali escutando, digamos assim. E claro, É, né, no sentido é. de ela tá ali sendo suporte de uma estrutura também. Ela tá ali sendo suporte do discurso de classe dela, da, da posição dela, da posição da classe dela. Uhum. É Talvez dê justamente. para Uhum. dê para pensar também se o diagnóstico que aponta não como fonte, mas como núcleo da produção de sofrimento atual, né, ser essa, ter essas três coordenadas, individualismo, biologicismo e niilismo, se, se isso, de alguma forma, não abarca o que a gente está chamando de colonialismo, paternalismo e racismo estrutural. Ou seja, não é porque não está descrito com esse nome que a coisa não está contemplada.
Mas é o que eu me pergunto, assim, por que que pode ter ali o individualismo, o biologicismo, o niilismo, e não o racismo, o sexismo, Sim. percebe? Isso sim me Porque passa uma ideia de neutralidade, que eu acho problemática. Aí a gente teria que ver como que se Porque como é que a chegou gente vai nesse falar que no diagnóstico, né? Brasil o racismo não produz sofrimento? Mas é porque eu não sei se racismo não está incluído já nisso. A gente pode Por que pensar não o nomear? racismo por uma Tá. chave Por que não biologicista. nomear? Não nomear, né? Por que não dar nome aos bois aí? Mas eu acho que vai ser, assim, eu acho que é totalmente possível ser dado, porque, acho que como o João colocava, é dedutível. Se você vai pela, se você toma os três pontos, essas três coordenadas, a quarta que se forma pode ser isso. Então, se a gente pensa assim, como se fosse algo nesse sentido aqui, é, opa, deixa eu... Eu estava pensando algo similar, assim, com relação a essa questão do biologicismo, né, que está no pique. Eu acho que ele abre espaço, né, dá essa abertura para que possa se pensar a questão da raça, do sexo, mas ele não marca isso, assim, né? Então, há algo daquele que lê que precisa, né, já tá com esse olhar de alguma forma para ver ali uma abertura para isso, mas ele não garante, né, que esse olhar vai acontecer só por abrir essa possibilidade, né? Sim. A gente poderia pensar, por exemplo, num, num confronto teórico, numa apuração melhor, né, do que seria a ideia, por exemplo, de racismo estrutural com o que se pensa de estrutura como o Pique coloca, né? Que não me parece ser a mesma coisa. E me parece que ele não fala diretamente porque derivou de fontes que, de fato, não tomam esse problema como o principal, né? Como um ponto a ser deduzido, se a gente toma essas três coordenadas, João, Aham, me parece que, como se a gente pudesse pensar que pode se formar, sim, digamos, colonialismo, machismo, ou que isso sim. pode vir a ser trabalhado de forma estrutural, né? Eu acho que... Bom, mas vamos entrar aqui nesse tópico aqui, vamos ver se eu consigo... vamos ver se que aclara, né? É, Então, a lógica competitiva e individualista é masculina ou capitalista? Quis colocar essa pergunta. O capitalismo. Bruno, isso aí é tipo, quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? Ótimo, beleza. O capitalismo é uma produção masculina? Aí já vem tudo aí. Não é isso que estávamos falando quando falávamos sobre a lógica dos gênios, né? O falo como dominância no campo do conhecimento e da tecnologia, né? E o método da Paula é o da comparação? É o nós contra eles, né? Eu coloquei como pergunta, né? E aí uma questão, né? O nós contra eles não poderia derivar da lógica do algoritmo das redes, né? Por exemplo, não só daí, né? Mas acho que isso da materialidade, né? Eu coloquei, né? A Paula no Brasil nasceu na era da internet, não teve o mesmo nascimento na Argentina. O campo do grupo de estudos e investigações nas instituições, a Paula inclusa, tendem a não ser prazerosos. Muitas vezes é perpassado por questões de ego e individualidade. Quem sabe mais que o outro? Constitui um campo de debate, embate, briga e competição que inibem a participação, né? E aí eu estou colocando, essa é uma questão de gênero na psicanálise e na Paula. O quanto as questões de gênero perpassam as instituições psicanalíticas, qual a influência das questões de gênero? Eu estou abrindo, tá? Qual a influência das questões de gênero no método científico? Qual o efeito da ciência qual o efeito na ciência da prevalência masculina em seu campo? Ou seja, dado que o campo da ciência foi
ocupado, né, por homens, na maior parte de sua história, qual é o efeito que isso gera no campo da ciência, né? Da ciência, da literatura, da filosofia, da história, né? Uhum. Sim. E aí eu pensei, né, que a gente poderia pensar, tal qual o racismo estrutural, né, que o Silvio Almeida trabalha no livro dele, o nosso ministro, né, de Direitos Humanos, podemos pensar 3 níveis para o machismo, porque lá o que eu acho muito legal da concepção que ele traz de racismo, ele traz 3 concepções sobre o racismo, uma que é individual, uma que é institucional, outra que é estrutural. Então ele divide o racismo nessas 3 concepções. Então a gente pode fazer, né, e essas leituras, né, assim, enquanto um ato do indivíduo, né, que é muito como tende a ser visto, né, nas lógicas liberais, né, é, instituição, né, enquanto um produto das instituições que vão, por exemplo, instituições como o Exército, que são predominantemente masculinas, né, a lógica é masculina, então ela vai reproduzindo certas culturas, né, é, e o campo que é o estrutural, né, então eu acho que a gente pode também pensar, a gente pode se servir dessas esses 3 cortes que ele faz lá no livro dele, esse trabalho que ele faz, para também a gente pensar, né, talvez o lugar seja do racismo, mas talvez isso também valha para o machismo, né, pensar como que ele pode, se a gente não, né, se no grupo de estudo ele não se manifesta de forma individual, digamos assim, né, como a gente vinha conversando, e, e o quanto que, né, o AD institucional, AD estrutural, porque eu acho que o estrutural ele vai remeter a gente também às ideias de país, né, às ideias em circulação que, que tomam, né, que vão dando uma certa particularidade, né, para o que essa estrutura apreende, né, e, e eu achei muito legal uma frase que você falou, Tainá, na última apresentação, que foi: a questão é transformar a diferença em oposição, comparação ou competição. E aqui, isso que eu achei muito A questão, legal. exatamente, né? A questão é hierarquizar a diferença, né? Tá. Uhum. É isso, a oposição, a comparação, a competição. Uhum. Deixa eu ver aqui. E aqui eu trouxe uma citação que eu acho que do Alfredo que está de acordo com isso que você coloca, que é lá no outro Lacan, ele traz essa frase aqui, na página 12. Como se tratará de um recorrido conceitual, né, um resumo, não sei qual que é recorrido, enfim, devemos ter em conta que nada que para a epistemologia moderna é indiscutível. Não, desculpa. Devemos ter em conta, antes que nada, que para a epistemologia moderna é indiscutível que o trabalho científico gira em torno da elaboração de teorias e a discussão em torno a estas consiste em opor ideias frente a outras. E na base do que chamamos ciência moderna. Então ele está falando que isso é a base da ciência moderna, né? Outra forma de proceder, tá. Logo poderá acontecer, para alguns casos, em algumas questões específicas, o que se chama contrastação empírica. Vou marcar esses termos aqui. Que nunca determina em forma absoluta a validez de uma teoria científica. No campo da ciência, para quase todas as correntes epistemológicas, a tarefa científica consiste em opor modelos teóricos. Portanto, do que se trata na atividade científica é da escrita racional de ideias a partir de outras ideias, teorias contra teorias, e não de experiências pessoais. Lembra que eu falei, né, do modelo de formação? Esse ano realizaremos um recorrido desse tipo, um caminho, né, o recorrido é tipo isso, um caminho, não para estabelecer quem tem razão, mas para distinguir 2 teorias, a de Lacan e de seus discípulos. E é isso, né, que o quanto que a distinção, não sei se está de acordo ou desacordo, mas, por exemplo, né, a questão de transformar a diferença em oposição, acho que essa frase é fundamental. Porque aqui ele fala que não é para a gente estabelecer quem tem razão, mas distinguir 2 teorias.
a de Lacan e a de seus discípulos. Aqui, né, então, vou trazer só essa, deixa eu aumentar um pouco aqui. Acho que eu não consigo diminuir. Essa citação do Pique. Consideramos a noção de estrutura, a formalização matematizada, o matema e a topologia como fundamentais para o campo da psicanálise e impossíveis de serem eliminadas das concepções psicanalíticas. Então, esse método, de certa forma, está entranhado no Pique, né? E aqui, vou dar um exemplo. Gente, assim, né? Uma ideia de desambiguação, né? que eu achei na internet ontem. O que vocês acham, né, dessa desambiguação do Laerte? Né, assim, tem uma operação significante, né? Esse aqui anda, né? No lado direito ele tem pernas, daqui no lado esquerdo não tem, né? Então tem uma contrastação, né? Então, assim, não sei se para a gente pensar, né, o quanto que esse método, será que podemos pensar esse método dessa forma, né? Deixa eu só aumentar aqui, acho que e agora vamos lá. A operação de desambiguação, né? Porque esse termo, gente, é muito polêmico, né? E eu achei essa postagem da Apollo essa semana, onde eles falam, né, que os seminários centrais de 2019, 2020 e 2021, quais eram os nomes deles? Desambiguar Freud de Lacan, o novo psicanálise de Jacques Lacan e desambiguar Lacan do lacanismo, né? Então esses foram os trabalhos, né, que aconteceram. Então esse nome deriva daí, né? E assim que a gente começou aqui na Apollo Brasil em 2019, era uma coisa meio tipo, mano, que diabo é esse negócio de desambiguar, né? E porque eu acho que já é talvez um método ou algo que eles já estão pensando há muito tempo e a gente foi tendo que é, ou tentando se apropriar do que era, né, esse método. É, e, e foi interessante porque na minha última apresentação, naquela que está em, né, o que é investigar, né, a primeira que eu fiz sobre esse tema, eu cheguei um pouco é, a essa divisão aqui. Deixa eu ver se é muito grande, né? Deixa eu ver se aumenta. Tá. Dessa diferenciação que eu fiz, né? Ficou um pouco, né, associado como se nesse fundamento, né, eh, a gente, e foi como eu acabei desenhando a partir do que eu fui lendo no, na Carta Roubada, né, eu li dois arquétipos de investigadores, né, um que seria um arquétipo do Dupin, que seria um hipotético dedutivista, né, e o Sherlock Holmes, né. Isso é uma ideia que é possível chegar vendo algumas coisas que o Alfredo coloca, né? E cheguei à ideia, né, de que a polícia não encontrava a carta porque ela buscava no mundo tridimensional, né? Então, e a manobra que o ministro fez foi a mentira, né? Eu acho que ele mudou, o, o João ele mostrou isso no trabalho dele que está apresentando na Folha de São Paulo, né? Ele tem um método de virar a carta, né? Bem interessante. E aí o que eu pensava era justamente o quanto que você poderia tanto imaginar, né? O, o, o policial, né? Enquanto um burro e o Dupin enquanto um gênio, né? Se você vai por essa ideia do que corre sobre os detetives, né? É um pouco por aí, né? E é interessante mesmo, assim, quando você vai vendo, vai estudando as coisas que o Alfredo propõe, né? Ele trabalha com essa ideia mesmo, né? E ele traz muito a ideia do Sherlock Holmes enquanto aquele cara que sempre tem intuições muito rápidas, né? E que já sabe de tudo antes de acontecer, como se a gente pudesse pensar aí uma ideia de um gênio, né? E o que eu fui argumentando um pouco naquele trabalho foi que
Foi pelo interrogatório que Dupin fez com o policial que ele chegou aonde a carta poderia estar, né? Então, é, porque ela estava no bidimensional, que é a dimensão da verdade e da mentira, né? Então, fui pensando aqui, né, dentro. é, então, até coloquei. A polícia não encontra a carta, pois tinha a descrição de uma identidade fixa, essencial e imutável. Desta forma, buscava um objeto que somente existiu no passado, a carta. Sua identidade e forma haviam mudado. Esta seria a manobra de engodo do ministro. E, né, aqui no relativo a Dupin, né, foi capaz de deduzir onde o campo, né, em que a carta poderia estar. Este campo pode ser o da linguagem, comporta um engodo, né? Então, é, é, ah, essa, esse foi uma das conclusões, né, que dizem respeito ao campo e à topologia, né, e essa diferença que poderia se ver, né, quando a gente trabalha com uma clínica dentro da tridimensionalidade, dentro da bidimensionalidade, né, porque aí a gente está trabalhando sobre uma matéria-prima que ela é a matéria-prima lógica, né? Ela é abstrata, ela não é tangível, ela é um tecido, como se a gente pudesse imaginar um tecido que vai se conectando, né, em termos de, né, em palavras, em redes de significantes, né? Como se a gente pudesse, se a gente fosse imaginar o que seria a internet, seria uma coisa próxima, né, do que a gente pode imaginar um pouco por aqui, né? E aí eu fui pensando, fui para trazer como que foi lida a operação da desambiguação por esse por, é, por algumas pessoas, dentro da lógica, o que que é você ler desambiguação dentro de uma lógica tridimensional e o que que é você ler uma desambiguação dentro de uma lógica bidimensional? Que é o que eu vou apresentar essa diferenciação agora para vocês. É, bom, nessa chave, a manobra de desambiguação proposta por Apolla só pode ser lida como separação de corpos na tridimensionalidade, pois a topologia envolvida nesse paradigma é apegada ao tridimensional, e assim não concebe as transformações em níveis topológicos, que exigem uma compreensão abstrata do mundo bidimensional, mundo das formas. A visão de objetos fica pegada à geometria euclidiana, né? E a topologia ela passa, né? E esse é um obstáculo pedagógico, né? Como é que você consegue transmitir uma topologia que não é ensinada nos colégios, que é euclidiana que nos ensinam, né? E não outras, né? É, Normalmente concebe a operação da desambiguação como uma proposta de separação, pureza ou associada ao uso cibernético dos significados unívocos, né? Assim afirma que a proposta de Apolla é um Lacan sem Freud, o que geralmente é um espantalho. Não pensam o que é desambiguar, mas supõem o seu sentido imaginário e narcísico e sustentam essa concepção de narcisismo em forma acusativa. Demonstra a própria teoria de narcisismo que sustentam. Assim parecem demonstrar um desconhecimento da posição de emissão de autoridade, sustentada por Apolla. Como desconhecem essa posição adotada, não percebem como é ilógica essa dimensão da desambiguação que sustentam. E aí eu vou tentar mostrar uma outra ideia de desambiguação. Vista como uma manobra efetuada dentro de um campo que opera na lógica estrutural do significante. É impossível separar Freud de Lacan, mas é possível diferenciá-los. Então, isso é uma coisa que está aqui no PIC. Embora eles estejam diferenciados, eles estão juntos, eles não estão separados. Não é possível pensar o posicionamento de Apolla sem um posicionamento da psicanálise atual, sem um diagnóstico dessas tendências. Então, não tem como, né? É impossível separar dentro de uma lógica bidimensional. Acho que é um pouco essa ideia que eu quero pensar, porque na lógica tridimensional é possível, né? Eu posso rasgar, né? Mas me parece que não num tecido bidimensional. É, e aí, deixa eu ver aqui, tá. E aqui foi uma concepção que eu cheguei, né, do que poderia, como que a gente poderia pensar essa operação dentro de uma lógica bidimensional, né? Que é essa operação na gente, na modelo de conjuntos, né, matemático de conjuntos, acho que é isso o nome, que é assim, que se chama, a operação se chama diferença simétrica.
eu não vou entrar aqui no link, mas como é que a gente pode pensar? Que o símbolo para a diferença simétrica é um triângulozinho que você bota entre as duas letras, e ele é a união tirando a interseção. Então, se você pensa que aqui é Freud, que aqui é Lacan, por exemplo, por isso que eu acho que quando o Alfredo ele fala aqui, deixa eu ver aqui, foi naquela do que eu tinha colocado. Aqui, né? Quando ele fala assim, não para estabelecer quem tem razão, mas para distinguir as duas teorias, a de Lacan e a dos seus discípulos. Então, é, não sei se é isso, né? Me dá um pouco essa impressão, que é uma operação que tenta destacar, não quer dizer que não haja interseção. A interseção está aqui, né? Mas o ponto é que a manobra, o que ela faz é explicitar as diferenças, né? Das duas teorias. E aqui é um conjunto de três, a imagem que forma, né? Eu não consegui ir muito adiante com essa ideia. Fiquei esperando alguém, quem sabe alguém consegue pensar isso junto comigo, porque tem alguns problemas, mas aqui, deixa eu ver aqui, isso aqui não precisa, problema da concepção topológica. O problema está na concepção topológica da relação do sujeito com A, né? Por que a proposta de micção de autoridade sustentada pela Apola, a proposta de micção de autoridade sustentada por Apola exclui a possibilidade de que a proposta de desambiguação seja assim como foi assimilado, porque não pode. Se você está pensando que dentro de um modelo bidimensional, é, pelo que as operações topológicas, por exemplo, né, quando a operação topológica, se ela tem um rasgo, isso é contra, isso não está dentro da lógica da topologia, né? Isso está dentro de uma lógica tridimensional. Então, e a questão da emissão de autoridade, né? Ela inviabiliza porque como você está pensando enquanto teias, né? É, ela não possibilita, ela não é logicamente possível esse tipo de operação dentro dessa lógica, né? Pelo menos é assim como tenho pensado ultimamente, né? E eu creio que essa proposta pode ser continuada e a ser desenvolvida a partir das operações de alienação e separação sustentadas no seminário 11. Eu tenho uma breve lembrança disso, e aqui eu lembro como é que ela aparece no PIC, né? Que é a lógica da constituição do sujeito é lida como duas operações, alienação e separação. Entendemos a alienação como efeito mortífero da dupla significante, e seus efeitos são a causa da linguagem, abarrado, nem S1 nem S2. Não confundimos alienação com simbiose, menos ainda confundir-se ou confundir-se com o outro. Sua legalidade é da reunião da teoria dos conjuntos. Então eu acho que é uma manobra possível da gente pensar, porque até mesmo que, né, a teoria dos conjuntos está contemplada aqui no PIC, né? E essa é a legalidade, né? Então, e entendemos separação É como uma resgate. boa, é uma boa comparação essa mesmo. Aham. Vamos só terminar aqui. Entendendo a separação como resgate do efeito mortífero do significante pela via do desejo do outro histórico. Por isso que aqui, ó, o outro histórico, eu acho que ele contempla, não sei se poderíamos pensar por aí, Luiz, mas talvez o outro histórico possa compreender a noção, né, do racismo, do machismo, é, né, eu acho que seria um lugar para pensar isso, né, dentro de uma, Pode ser, porque pode eu não ser. sei se, né, eu não sei se é pré-discursivo, né? Mas vamos lá. Não Eu confundir. fiquei, desculpa, Uhum. Bruno, só para Claro, pensar uma vai lá. coisa. Eu fiquei com uma questão que teve na fala da Flávia aqui na Polo São Paulo essa semana. É, teve uma discussão que, na forma, foi um tanto esquisita, assim, mas foi um pouco agressiva da parte do cara, mas a discussão em si era boa, assim, ele colocou se existia um universal no PIC. Uhum. E eu fico com essa questão de se a gente não começa a colocar tudo isso, se não vira uma espécie de programa sociológico aplicado, sabe? Um universal muito sem furo. Uhum. Um pouco Eu na penso ideia por do aí que também. acho que o João colocou assim,
se a gente coloca como estrutural o machismo e o racismo, o patriarcado, tal qual a gente entende como estrutura, fudeu. Tá fechado. Sim. Uhum. Talvez seja um pouco essa questão, mas acho que colocar como outro histórico já me ajuda bastante nesse sentido. Sim. Eu também penso por aí. Porque senão fica uma coisa assim de que pode chegar a perguntas do tipo, por que a psicanálise não é o marxismo? Entendeu? Por que a psicanálise não é a sociologia? Parece uma dificuldade de exigir ou de escolha de um instrumento melhor para cada problema. Me parece mesmo que a psicanálise vai pensar todos. Uhum, sim. Não te parece que a psicanálise vai pensar todos? Não, a psicanálise ela não é uma ciência Ah, sobre tudo. não, sim, tudo Ela bem, tem um mas objeto que é assim, próprio que serve para pensar certas coisas, não todas as coisas. Para sim, mas pensar uma certas coisas, talvez psicanálise que existam não formas melhores. pense, mas uma psicanálise que não se propõe a pensar isso, Isso que uma estrutura heteropatriarcal, colonial, os efeitos disso na subjetividade. Pois é, depende. Depende do que o seu programa, de onde você Uhum, está partindo para pensar o que é subjetividade, por exemplo. A gente pode pensar, por exemplo, na ideia da subjetividade do proletariado, na sua relação com os donos da, da com a burguesia. A gente pode pensar numa oposição subjetiva e processo de subjetivação que tomem essas referentes como fontes de uhum, análise, né? Aí você tem, me parece, o problema desenhado por uma via, uhum, que me parece que em certos casos que a gente atende, isso pode estar na ordem do dia, né? Mas pode não estar. Porque tem uma coisa, né, assim, se um paciente fala que por exemplo, né, eu postei no Instagram ontem, que foi algo, não é burnout, é excesso de capitalismo, né, Uhum. eu posso escutar um paciente meu que chega e fala isso, eu falo, é isso mesmo, e deixo, Sim, né? Ou eu posso falar assim, tá, mas como assim? Tipo, assim, capitalismo, o que que você quer dizer? O que que é capitalismo nesse. Não há um capitalismo universal que todos compartilham. O que que é capitalismo dentro do contexto daquela pessoa, daquela particularidade? Então você interroga o termo. O fato de que a base é a linguagem quer dizer, eu acho, né, que. É claro que não é o objeto, mas o método estrutural ele é capaz de auxiliar tudo e qualquer coisa que se articule enquanto uma linguagem. Então, ele pode sim, servir ao antropólogo, ele pode servir ao psicanalista, talvez possa servir ao poeta, pode servir. Mas como é que você vai operar e qual é o efeito, né, que isso vai produzir? Porque é como se tenho a impressão de que é como se a gente pudesse pensar a estrutura como efetivamente uma máquina interpretativa, né? E aí, desculpem, mas aí você consegue é, é, pensar isso que então, se você trabalha com noção de estrutura, você está avalizado para inclusive questionar um termo que não apareceu na fala do paciente, mas apareceu, digo, porque pode ser que naquele contexto seja a estrutura de classe produza a subjetividade ali em questão, digamos assim. sim. Então, Talvez, Bruno, pensar como fazer com que capitalismo, patriarcado, racismo, machismo, etc., sejam significantes e não signos, porque se virar isso, signo aí, não, né? exato, exatamente, é isso mesmo. Bom, É. uhum. E aqui, né, a questão de separação, ó, vamos lá. É,
Ó, vamos lá. Entendendo a separação como resgate do efeito mortífero do significante, pela via do desejo do outro histórico. Não confundimos separação com a ideia de separar-se do outro, grande outro, né? Nem atomizar-se em relação ao outro, ou alcançar independência, mas como advento da condição de objeto A para o sujeito. Sua legalidade é da interseção da teoria dos conjuntos. Então, a legalidade aqui é da interseção e a legalidade aqui é da reunião. Então, vamos voltar. É, aqui, ó, é a união, que é a separação, né? Tirando a interseção. Agora eu acho que talvez tenha me ajudado a pensar. Então talvez seja, né? A gente possa pensar como, quem sabe, né? Porque se esse aqui é reunião, ou seja, esse aqui aqui é alienação e aqui é separação, o efeito, e esse é o A, né? A interseção geralmente é o que se destaca do, não sei, né? Mas tá aí para a gente pensar. Só para ter uma ideia, né? O alcance do método. Digamos assim, porque o método, o ponto, por que que eu pus, né? Porque, veja só, né? O método estrutural, é, esse aqui é uma ideia de estrutura, né? Então você tem um x, que aqui vira menos x, o seu inverso ele é menos 1 sobre x, e aqui ele volta como um x. Isso aqui é uma transformações isomórficas, isométricas, né? Isso aqui é o que vai dar lá na frente em alfa, beta, gama da carta roubada, né? As transformações que significam o grupo de Klein e aquela tabela que aparece lá no final. Então você tem as isomorfias. Eu só vou passar rápido, não vou só para a gente. Aqui, ó, quando você tem uma forma, um círculo que vira um quadrado, mas sem cor. Então aqui, ó, essa operação de câmbio muda a forma, aqui muda a cor. Aqui muda a forma e a cor, né? Então você tem essas direções, né? E aqui o ponto que eu dizia, não dá para a gente ficar no binarismo do 0 e do 1, porque são 4, né? Essa estrutura de 4 que talvez ajude a sairmos do efeito imaginário do combate de dois significantes, digamos assim. Por isso que eu estava trazendo para a gente. E percebem que tem a lógica de uma tabela, tal qual a tabela que que estava lá. Então, isso que vai dando naquela lógica combinatória, né? E aqui vai criando x traduz com 0, 0, 0, 1, que vai dando nessa lógica binária. E aqui já é no trabalho do Lévi-Strauss, né? Como isso que aparece no trabalho do Lévi-Strauss. Então, para a estrutura, ó, a classe da mãe, classe do pai, a classe da mãe. Não sei se é por aqui que talvez a gente possa a gente pode entrar aqui numa discussão, né, Tainá, não sei do que pode haver mesmo o que isso nos auxilia, né? Eu não sei qual é o lugar mesmo disso, né? Em relação à teoria de gênero, né? Acho que é uma questão muito interessante. Uhum, estou entendendo aí o buraco onde estou me metendo. Talvez Assim, aprofundar mais essa noção de estrutura para poder realmente sustentar esse argumento de uma estrutura heteropatriarcal colonial, né? Ver o quanto disso se sustenta dentro dessa ideia aí. sim, ó, por exemplo, aqui a gente tem que, ó, amigo, dentro da palavra, ó, amigo que se transforma em amiga, e no plural, né? Amigas, amigos. Então, Uhum, tá vendo? Olha, a estrutura é de 4 aqui, né? Então, é isso que Lacan faz aparecer, né? Quando vai estudando a carta roubada, ele tenta fazer aparecer pela noção de estrutura, ó. As transformações isométricas, né? Que é quando você faz o looping, né? Essas são uhum, esses circulozinhos aqui. Então, então a gente acaba entrando, né? Nessa seara. Deixa eu voltar aqui. Aqui mesmo. Tá. E aqui, deixa eu ver, 11h30. E aqui a gente vai entrando, e sempre pela Juliana Zaratieg, essa autora,
podem ir atrás, que é muito bom o que ela escreve. Que também é quem apresentou aquele do o feminino e... Como é que chama o João, aquele do livro que a gente estava falando antes? Era La O Mujer y lo livro Femenino. é o feminino e... Não, é a mulher e o feminino. Isso, A Mulher e o Feminino. Ela que também... Ela é a autora desse livro, uma das Ela autoras? é uma das autoras. É E que, ela fala da noção de estrutura lá. sim, esse artigo dela, A Noção de Estrutura no Retorno de Freud, de Jacques Lacan, é muito legal, muito Tá bom. onde esse artigo? Está na revista O Rei Está Desnudo, número Uhum, 1, o primeiro deles. Aí ele fala de uhum. ciências conjecturais, da estrutura bidimensional, né? A raiz filosófica do cálculo binário. É, Esse foi aquele que você pediu pra gente ler. foi esse. Ah, Aham, tá, eu li, eu li. esse, ó. E aqui, ó, é, aqui ela fala um pouco sobre essa estrutura, né, do zero e do um, da estrutura algebraica. Ó. Uma estrutura algebraica requer ao menos de um conjunto ou de uma lei de composição. Um conjunto está formado por elementos que não se repetem. E aí ela vai, né, assim, eu acho que não vou entrar tanto nesse escopo, né, do método estrutural, também é uma coisa que estou lendo, estou aprendendo, mas quando eu fui entrando na questão da investigação, e aí é por isso, assim, eu acho que tem esse ponto, assim, que se a gente não levar a operação da desambiguação para uma lógica da bidimensionalidade, pode ser que a gente fique preso numa noção de separação e aí justamente que é a separação, que é a lógica mais imaginária que a gente... Opa! Que é a lógica que é a lógica talvez mais imaginária que a gente pode tomar, né, para pensar esse efeito, mas que mas que acaba sendo realmente, né, um efeito quando a gente pensa, né, o que o que também vai se produzindo, né, enquanto a inserção da Apollo, né, no Brasil, né? E por último, deixa eu só... tá. Então, por exemplo, aqui, né? Voltamos ao nosso elemento, né? Então você tem aqui uma contraposição de é, esse daqui significa esse e esse significa esse ao mesmo tempo, né? É pela um quadrinho conversa com o outro, né? É, e é uma operação significante o que esse cara fez aqui, com um desenho, não precisa ter palavras, letrinhas, né? Com essa modalidade, né? É, e aí, né? Por último, isso aqui que eu tinha construído na última, né? Na última apresentação, não sei o quanto que ainda vale depois das nossas discussões, mas eu vou ler aqui pra gente, né? Por que não se investiga? Tá certo? Tá. Por que não se investiga? Inibição, né? E eu tinha concluído que a minha tese, né, de que a inibição ela se dava pelo efeito da lógica da maturidade psicossexual, ou seja, está formado para poder falar. Aqui opera uma contradição no campo. Isso geraria inibição e o silêncio. Martin, né, naquela apresentação eu tinha trazido também que ele tinha falado, né, do desejo das instituições de produzir analistas medíocres, um problema no outro, né? A Flávia trouxe naquela primeira apresentação a questão do desejo de conservação. Acho que também apareceu aqui justamente e o que eu acho que é o mais válido mesmo, assim, dentre todas, para responder a questão de por que a gente não investiga, eu acho que é realmente a questão do que o Gabriel trazia, né, do apoio, do grupo de apoio. Eu acho que essa é a resposta institucional, assim, que a gente pode pensar para essa questão, Uhum. né? Sim, e que eu acho que toca, né, totalmente na questão da inibição, né? Uhum. Sim. Porque, eu achei muito interessante aquilo que o Gabriel falou, né, de que a Pola oferece o espaço, demanda, mas não Aham, prepara, né? Achei aham. muito, muito interessante essa concepção que ele colocou. E E aí, aí, né, eu acho que o interessante dessa proposta, né, isso que você está situando enquanto resposta, né, é uma resposta institucional, né, é uma resposta à instituição, é a ideia do apoio mesmo e aquilo que a gente conversava lá, né, de que o psicanalista se autoriza de si e alguns outros, né, é uhum, justamente eu acho que é fazer uso desse e alguns outros, né, uhum, é entre nós lermos
nós, né? Entre Sim. nós, pensarmos como é que a gente estrutura um texto, né? Uhum. Colocar esses outrinhos para operar mesmo. Sim. É, e aí, justamente, então, aí algumas coisas que foram me ocorrendo, né? A ideia, né, da primazia da dúvida, né, o cogito, a maêutica, né, a questão de que é um saber que se pode deduzir, que não é um saber que necessariamente você precisa passar por uma experiência para alcançar, para vir a se formar enquanto analista, né? Eu acho que ela é uma ideia interessante no sentido de, porque por uma perspectiva é, que eu acho que é muito interessante, né? Ela, inclusive, reduz custos, né? Para um postulante, eu acho que isso é muito importante, dada a realidade social que a gente vive, né? É, se você fizer as contas, eu já fiz as contas, a Pola custa R$ 75 por mês, né? Não é assim que paga, mas se você divide por 12, é isso. Então, não acho que a barreira, né, seja... É claro que isso é barreira para muita gente, né, no Brasil, mas acho que não é muito por aí, né? Mas realmente, né, como que a gente investiga, como que fornece instrumentos para isso, né? Como é que a gente, né, efetivamente talvez encarne esse desejo dessa instituição, acho que talvez até um pouco nesse sentido que você falava dos azinhos, né, Tainá? É, pensarmos, né, o estudo da ciência conjectural, operar a mudança de paradigma. Eu tentei achar uma citação, não consegui encontrá-la de novo, mas tem eu vou tentar encontrar depois, mas é bem interessante, assim, bem no começo da Apollo, tinha um trabalho lá que era assim, é, aqui se trata da pergunta por uma nova psicanálise. Onde está uma nova psicanálise? Né, assim, então assim, é algo a se produzir, é a busca pelo novo, né? Então, e não aprender uma ciência que já está pronta e acabada, é algo, né, uma convocação à construção mesmo, né? E eu acho que o trabalho coletivo, ele pode ser uma forma de também operar contra esse e rechaçar esse individualismo, mas eu acho que é muito interessante a gente pensar esse individualismo genial por essa ótica que a Tainá trouxe dos estudos de gênero, o que pode ter, porque eu acho que vai muito, para mim está muito conectado, né, a questão da maturação psicossocial, Freud levar a uma construção de um homem com um superego, que é a versão acabada, o modelo de psiquismo, né, eu acho que de alguma forma está muito atrelado, né, essa noção, e eu acho que é possível, né, empreender uma leitura nesse sentido, né, e pode ser interessante. É, modificação da proposta de É, formação, parece que isso está sendo proposto, né? Vai lá, Ju. não, é porque eu acho que, como você mesmo mencionou, né, parece que dentro dessa estrutura de formação em se tornar psicanalista, talvez com Freud mais, né, as carências de formação anteriores a você ingressar numa instituição de formação em análise, elas seriam resolvidas em análise. Ou seja, você poderia se tornar psicanalista mesmo sendo não letrado em ciência, em biologia, em fisiologia, aquilo que o estudo da literatura comparada, o arcabouço teórico que Freud inicialmente teceu como importante, né? Entrando em contato com a análise como ela era oferecida e realizada, né, pelo analista de data, enfim, nesse processo de formação, esse dispositivo também cumpriria, não sei como, mas me parece que era proposto, essa função. Porque quando você, por exemplo, aponta para uma estrutura de formação que contemplasse isso que é anterior, saber ler ciência, ter noção de topologia, saber a diferença entre bidimensional e tridimensional, entender quais são os efeitos do advento da ciência moderna na forma como a gente pensa o sujeito, tudo isso. Né? Me parece que nesse programa isso não seria resolvido em análise. Uhum, Para uma proposta outra, parece que era. uhum, Né?
você fizesse análise com um bom analista, a análise cumpriria esse papel de preencher esses espaços vazios com que precisaria ter preenchimento para que você pudesse passar a analisar outros. Uhum. Acho que esse é outro jeito de pensar, aponta que não. Para os problemas que a Tainá colocou também, que são muito importantes, né? Acho que daria para pensar por aí também. Porque seria um problema você se formar como um analista exclusivamente confiando na análise e herdar os preconceitos do seu analista, por exemplo. Aquilo que, né, o Preciado diz no texto manifesto dele, que é os relatos que ele faz de coisas que analistas disseram para ele ao longo da vida, né? De que o transexualismo dele seria um certo tipo de patologia, que ele tinha de... Como é que é? Ele tinha de parar de rejeitar a própria feminilidade, umas coisas muito sinistras foram ditas ali, né? Mas parece que existia, nessa forma mesmo, um programa de superação desses preconceitos, fazendo análise. E acho que o PIC aponta para uma outra direção. A gente precisa, de fato, estudar certas coisas, pensar certos problemas, confrontar certos dilemas conceituais, para aí sim fazer da psicanálise um instrumento mais apto a encarar os problemas atuais. Eu não acho que seja desimportante, mas eu também fico ainda pensando como que, por exemplo, o letramento racial, que é uma coisa que está se discutindo, né, bastante, para que a psicanálise seja atenta às dificuldades da atualidade, entraria nisso como... Ou se o PIC não incorporaria esses problemas a partir dos próprios pressupostos. Eu acho que a gente tem mesmo uma discussão ainda a se fazer aí. Sim, com certeza. Né? Ele é, de fato, em relação a outras propostas que a gente vê mais em voga, parece que ele evita estrategicamente o que haveria de mais belicoso das questões políticas atuais. Assim. Mas eu não sei se por isso é um instrumento apolítico. Dizer que, né, que o PIC seria neutro politicamente, eu acho que é uma questão a se pensar mesmo. Né? Uhum. Eu acho que é uma questão Eu fico muito a se intrigado pensar com isso. e pensar caminhos também, né? Assim, justamente pensando nisso, né? De que é algo diferente da Bíblia, né? Que está escrita, e o PIC, então, não cessa aí, né? De ser escrito. Pensar como contemplar essas questões Sim. E não é históricas, novo, né? né? Assim, Também na história da psicanálise isso não é novo. não é. Tem vídeo dos alunos do Maio de 68 exigindo que o Lacan se posicione. Quase saiu na porrada com ele. Para de falar essas merda aí de doido e fala logo se você está com a gente ou não. Fizeram isso com Adorno também, apontando um certo tipo de asepsia política deles. Não, vocês estão fazendo só teoria, isso não muda nada dos problemas que a gente precisa resolver agora. A revolução está acontecendo e vocês estão falando de filosofia aí. Para com essa porra. Isso não é novo, né? Já girou. Sim. Eu estou lendo um livro muito bom da Andrea Guerra, ela teve aqui semana passada, lançando esse livro, se chama Sujeito Suposto Suspeito. É a partir do trabalho dela com adolescentes em privação de liberdade, né? E ela traz o tanto que essa suspeita se coloca, né, transferencialmente, do tipo, você está mesmo apta a me ouvir, né? É como o sujeito se liga transferencialmente, pode ser que daí a coisa vá para um outro lado, né? Mas
A suspeita se coloca meio que... É por ali que o sujeito pode enganchar, né? E ela diz do tanto que são pessoas que estão sempre sob suspeita. Não é à toa que a transferência começa por aí, né? O tempo todo aquele olho em cima daquele jovem negro. Ele vai ao mercado, ele entra no... Essa suspeita recai o tempo todo sobre ele, né? Então, me parece uma autora interessante para ajudar, talvez, a gente aí nessa discussão, né? De como pensar essas questões, né, que nos tomam hoje, né, e pensá-las em relação ao PIC, né, porque ela vai tentando dar giros epistemológicos mesmo, né, decoloniais ali nos conceitos psicanalíticos. Então, eu estou no começo da leitura, depois eu dou mais notícias aí, mas está me parecendo bem interessante. E aí, uma coisa que ela propõe, que eu achei genial, ela pega aquele esquema do Lacan lá no seminário 10, dos espelhos, aquele da florzinha, do jarro, sabe? Uhum. E ela propõe que esse espelho, o espelho plano, né, que é justamente o espelho onde a gente mais ou menos vê o que a gente quer ver, né? É também ali esse jogo com os ideais da cultura. Ela propõe que esse espelho, ele é heteropatriarcal colonial. Uhum. Eu achei isso muito bom. Vou avançar na leitura, depois dou Sim, mais notícias aqui. sim. Porque É interessante mesmo. os ideais de uma cultura, eles, né, são sempre ali atrelados àquele momento, né? Uhum. Sim. Isso que Então, o eu Bruno acho que falou uma do... via para a gente pensar tudo isso é pensar realmente os ideais e como o sujeito enfim, está em relação a eles, né? Um corpo negro, um corpo gordo, né? Um corpo, sei lá, né? Não está em relação a esse ideal como um corpo branco, né? Sim. Uhum. Porque eu acho que na álgebra lacaniana lá, a gente pode sim pensar no preenchimento de conteúdos dessas letras, né? Que é o que me parece o processo histórico faz. É o Uhum, outro, Uhum. né? No corte das eras, mudando de substância. uhum, O lugar do outro, né? Isso não, sim, isso é uma álgebra vazia de significado. A matemática, né? É vazia, ela não significa nada, mas aplicada às questões que aí sim são históricas e temporais e localizadas em momentos sociológicos, elas ganham mesmo certos conteúdos, como sim, esse. sim, Uhum. sim. Que é bem isso aqui, né, aqui do Barbie, que é aqui, ó, tá vendo? Essa é a estrutura original. A estrutura algébrica original é essa daqui, né? Peraí, mais pra cima. Essa. X menos X, 1X, menos 1X. É por isso Aham. que foi um pouco dentro dessa ideia que aí Que você livro que é vê, esse mesmo? esse texto se chama Acerca do Sentido do Termo Estrutura em Matemática, Mark Barbie. Ah, me manda isso aí. Pelo amor. Eu mando lá para vocês. Aí aqui é, você tem, né, por exemplo, essa aqui é uma operação de oposição, por exemplo, dentro da estrutura, né? É, Sim. todas elas estão opostas umas às outras. Então, e aí esse conteúdo ele vai sendo, ó, aqui ele bota letras, né, que vão mudando de ordem. Então ele já mudou, né, o que tá o conteúdo ali. Aqui ele diferencia as transformações, dá nome para as transformações, letras para as transformações. É, por exemplo, aqui, hum, deixa eu ver mais para baixo. Aqui ele já está fazendo com formas, né? Quadrado, cor. Uhum, Aqui com os sobrenomes, né? Dupont de Paris, Durand de Bordeaux, Dupont de Bordeaux. E a mudança, né? Que você vai... Aqui também com letras, ó, o plural e o feminino, ó. Acho que isso aqui, uhum. inclusive, interessante, hein? E o amigues. E cadê o amigos? Acho que é, né? Assim, talvez isso aqui já seja justamente algo para a gente pensar, né? Porque também tem, né? Isso, né? A questão
Acho que ali Sim. isso talvez seja uma dessas heranças, talvez, que a Tainá fazia referência, né? É, enfim. Então, efetivamente, né? Poder pensar uma estrutura algébrica significa que você pode. É igual. Aqui no lugar de x é igual na operação matemática mesmo. Antes era. Aí você substitui o x por 3, o x por 4, o x por 5, igual, digamos, a gente aprende na matemática. Só que é você, digamos assim, operar um certo texto que pode ter uma incógnita, né? Assim. E efetivamente a incógnita é uma manobra do analista. A gente poderia pensar que, por exemplo, a pergunta, né, que é o que faz o buraco, né? É o que destaca algo ali dentro é, dessa operação. E por isso que foi que eu também coloquei aqui, né? Ele em 4, né? Foi tentando preservar essa ideia de 4, né? Assim, porque tinha 3 termos, né? Por isso que eu falei assim, talvez seja um quarto termo. E eu pensei o X já para que a gente possa já ter uma noção de que tem uma certa abstração, né? E isso marcaria talvez a ideia da bidimensionalidade, né? É, mas, enfim, né? E voltando aqui, né? Então, as últimas considerações, né? Modificação de propósito de formação, me parece que isso está sendo colocado já de uma forma institucional. É, sustentar a pergunta pelo novo, né? Isso fica muito marcado quando você vai estudando, né? Dentro desse paradigma da Pula. É, a lógica estrutural rechaça a necessidade de se estar pronto a obter um título ou ler um autor. Um investigador estaria habilitado a partir da pergunta sobre sua posição epistemológica, que seria sua habilitação ética, uma pergunta, né? É, e aqui, né, uma questão, a leitura, a lógica da leitura vezes a lógica da investigação, acho que isso a gente pode pensar até pelo que a gente falava da estrutura do texto, né? Ler um texto religiosamente, no sentido de deixá-lo lá, não modificá-lo, ele tem que ser preservado, ou ler um texto fazendo pergunta, perguntando para ele, questionando, opondo uma teoria à outra, né? Tal qual eu quis, né, fazer parecer hoje também, né? Abrir as perguntas, né? E justamente, né, o que é interessante porque uma resposta que eu obtive no meu primeiro trabalho era que a Pola é uma instituição que convida a investigação. Acho muito legal porque o que o Gabriel trouxe dá para a gente contestar, beleza, o que é um convite se você não tem nem roupa para isso, né? É tipo, porra, fui chamado para ir lá não sei aonde, mas como que eu Maravilhosa vou? essa imagem aí. Como é que eu vou nessa festa? Vou chegar lá desnuda, é isso mesmo? O rei está desnudo, né? A capa do Talvez seja isso, inclusive, viu? O, o Pô, nome da não, mas eu só revista vou chegar desnuda se todo mundo estiver desnuda também, né? é uma praia de nudismo, né? Se for praia de nudismo, eu vou. Agora chega lá, a galera, não dá. É, chegar nu com a mão no bolso. É, então é isso, gente. Assim, podemos continuar a conversar, temos um pouquinho de Muito tempo ou não legal. encerrar. Então, Você Uhum. Não, pode falar, pode falar. Assim, a ideia foi abrir, né? Fazer perguntas, né? Mais do que trazer respostas e poder pensá-las juntos, né? Então, também foi isso, né? Sim, obrigada, Bruno. Eu acho que é isso, né? Investigar é abrir pergunta, né? Uhum. Muito bom, Bruno. Valeu. Valeu, gente. Eu acho que você conseguiu fazer boas relações mesmo para a gente pensar pique e formação. E até nesse último ponto, eu acho que daria sim para você pensar numa maneira de acolher quem tem interesse para investigar, mas não sabe como, numa comunidade de investigadores. Uhum. Sim, Né? eu também acho que tem como a gente acolher. É. Uhum. E uma coisa que eu fiquei pensando, Bruno, quando você trouxe essa, eu ia dizer lá atrás e acabou me escapando, quando você trouxe essa questão em relação a uma herança, uma formação militar aí, né? E até a partir daquela reunião lá
né, com as 3 apóstolas e tal, fiquei pensando como é muito louco o Brasil, como é incontornável num debate sobre psicanálise no Brasil, é incontornável, a gente tem que passar sobre a questão dos evangélicos e dos militares. Olha que doideira. O Sim. Brasil não é para iniciantes realmente, né? E aí Sim. a galera da Argentina não entendendo, assim, o que os evangélicos têm a ver com isso aí? Eles aqui tentaram capturar a psicanálise para eles. Não, então, né? Tentaram e Sim, seguem, né? Estão. sim. Eu pensei também quando o Bruno estava falando do que seria a comparação entre alguém que passou pelos agulhas negras e alguém não, né? Uhum. Eu acho que eu vi alguém comentando isso, que foi até numa CPI dessa, não vou lembrar, mas na biografia do Vilas Boas, aquele general, né? Uhum. Ele fez, ele fez a mana, todo general precisa ter feito a mana. E ele dizia que ele só começou a se relacionar com pessoas não militares a partir dos 50 anos. Uhum. E ele estava falando da dificuldade dele de lidar com essas pessoas, porque elas teriam uma estrutura diferente de pensar, de olhar para os problemas e tal. E me lembro quando vi isso, né, e também te ouvindo hoje, eu pensei num certo tipo de psicanalistas que já encontrei na vida que também tem essa lógica, sabe? Uhum. É muito difícil falar com não analisados, sabe? Uhum. Mas Falar com gente essa que não passou lógica, pelo divã é João, muito difícil, porque não é entenderam a vida ainda. mas essa lógica eu acho que ela opera, eu acho que esse é o ponto, né? Como que a gente pode estar numa instituição, por exemplo, porque eu acho que isso vale para qualquer um, assim, né? E, e isso também, é difícil falar com quem não é da Pola, é difícil falar com quem não fala essa língua que Tem, se fala aqui, né? tem. Então, como que a gente pode estar numa instituição e ainda assim ter uma linguagem, né? Poder falar uma língua ventilada, assim, poder falar e alcançar quem está fora daqui, né? Uhum. Sim, eu acho que dá para botar a ênfase dos dois lados, né? O Sim, general Vilas Boas poderia ter dito que o problema estava nos agulhas negras e não nos não militares. Pô, é muito exatamente. difícil ser um oficial do exército, eu não consigo conversar com os outros porque o exército não nos forma para tudo, não Sim, é mesmo? Uhum. Mas a ênfase que ele coloca é o contrário. Como que os outros não estão à altura da nossa expertise de olhar para a vida de um jeito oficial, militar, que é muito mais evoluído, muito mais maneiro do que ser um civil, um civil pagão. Sim. é, Porque o que é muito interessante, porque eu acho que o militar também acho que remete muito à identidade masculina, né? E aí tem e alguns aspectos, a uniformização, né? As pessoas usarem uniforme, ou seja, uma total vai sendo despida, né, das suas individualidades, né? Coisa que acontece no manicômio, coisa que acontece na escola, né? Então essa força que iguala, por isso que eu acho interessante a perspectiva da diferença, né? E aí e eu acho que esse é um problema que de alguma forma é, se enfrenta também, eu acho, quando a gente começa a falar da questão de gênero, porque é como se por certas interpretações, é como se estivesse no propósito uma abolição da diferença, né? E eu acho que não é disso, né? Eu acho que como o Tânia estava colocando, é para uma deshierarquia, tirar a Sim, hierarquia da, da, sim, dessas diferenças, né? Por que que uma diferença é superior à outra? E isso é muito interessante porque se vocês pegarem esse livro aqui da Planolândia, ele se dedica alguns capítulos a destacar o quanto que o círculo, eles criam um tipo de, ele vai mostrando como que
no mundo bidimensional, as formas elas seriam mais nobres do que outras, e o círculo seria a fórmula mais nobre de todas. Então, aqui, ó, Aham. nossos homens, deixa eu ler aqui antes, deixa eu ver. Ó, na nossa classe média é composta de triângulos equiláteros ou de lados iguais. Nossos homens profissionais e cavaleiros são quadrados, classes a que eu mesmo pertenço, e figuras de 5 lados ou pentágonos. Logo acima dessas vem a nobreza, composta por vários graus. Ela começa com as figuras de 6 lados ou hexágonos, e a partir daí cresce em número de lados até o honorável título de polígonos, ou figura de muitos lados. Por fim, quando o número de lados se torna muito grande e os lados se tornam muito pequenos, a ponto de a figura não poder ser distinguida de um círculo, ele passa a ser incluído na ordem circular ou sacerdotal. E essa é a mais alta classe de todas, né? Muito E tem interessante. porque isso é muito interessante, porque pela lógica euclidiana, as diferenças é essa, né? Ou seja, um triângulo ele é diferente de um círculo. Sim. Só que numa lógica topológica é a mesma coisa, são figuras isomórficas. É, Então, não há essas diferenças, né? Que vão. Então, o que que é você tomar certas. Quais são as diferenças que você está tomando? Elas são em níveis imaginários, como você ter um peru ou não ter um peru? Ou elas são tomadas em níveis estruturais, né? Então, sim. porque é isso, né? Também quando você opera com um modelo analógico baseado numa geometria euclidiana, é, algumas coisas são diferentes. Só que se você coloca elas sob o prisma da topologia, essa mesma coisa que era diferente é igual. Então, por exemplo, um círculo, nada dessas diferenciações que ele se dedica a narrar, elas são, pela visão topológica, se trata exatamente da mesma coisa. Com exceção, o que é bem interessante também nesse livro, a mulher, porque a mulher é uma linha unidimensional, ela é uma linha, ela não é um. É muito interessante, ela não é um polígono, né? Os homens já são Uhum. triângulos, eles têm todas as gradações, mas a mulher seria uma linha unidimensional. E muito perigosas, né? Ele vai narrando, é muito interessante. Mas e eu acho que isso também marca, né? Assim, qual é o nível de diferença que é, o, onde isso abarca, né? Assim, Sim, onde que a estrutura permite que você atue, né? beleza. Muito massa. Muito obrigado aí. E me manda essas referências aí, pelo amor de Deus. Sim. Gente, eu queria agradecer também. Não pude participar dos dois últimos encontros, mas achei muito bom estar aqui de novo com vocês. E uma coisa Bem-vinda que eu de volta. achei. Muito obrigada. Sim. Uma coisa que eu achei divertida é nessa apresentação que você fez para gente, Bruno, quando você coloca esse esquema que tem os 4 fatores, né, nesse tripé da formação, não só a análise, a teoria, e você Uhum. coloca esse X. Eu achei bem legal que abre, então, né, em vez de ser algo que se fecha, e aí você escreveu proposta de formação, né, mas está tudo escrito bem perto, e aí dá para ler assim, proposta de formação. E me parece que esse X, ele abre espaço para isso, né? Assim, como se não fosse uma forma, né? Uma Uhum. formação que fecha a pessoa naquele molde, de uma forma, mas que permite deformações também, né? E eu acho que isso fala bastante sobre o que a gente discutiu É. aqui hoje, achei bem legal. Eu acho que Sim, exatamente, Perfeito. eu acho que é até um pouco por aí que se funda a preocupação do Boto, Perfeito né? e poético, É. né? Da formação para a deformação. Sim, É disso que se trata. sim. E eu acho que isso até remete um pouco à questão que o Boto colocou, né? No sentido de se você coloca, digamos assim, pautas identitárias num nível estrutural, qual é o problema. Então, por isso que eu acho que, justamente, talvez o convite seja a uma crítica à noção, talvez, de estrutura, né? Assim, porque pode ser que, justamente, a questão da estrutura, por permitir que uma coisa não seja igual à outra, né? Ou que algumas coisas sejam iguais, né? Que permita o que faz pensar mesmo, né? Tô pensando agora bastante sobre essa questão da mulher enquanto linha e os homens enquanto polígonos, né? Porque traz uma outra dimensão aí, mas enfim, eu acho que ajuda a gente a pensar isso, né? Ou seja, de que não se trata de uma formação como se você fosse
justamente tal qual num sistema hierárquico, né, ganhar suas estrelinhas, né? Então agora eu não sou um triângulo, eu sou... E ele narra assim, enquanto Isso. que você vai crescendo, um triângulo vai se tornando ao longo de gerações um outro polígono, é muito interessante. E justamente, né, vai para poder colocar. Por isso talvez seja interessante isso que você falou, Amanda, no sentido de deformação, até no sentido de deformação topológica, a gente pode pensar. Ou ao mesmo tempo formação Ok. topológica, deformação topológica, porque eu acho que pode ser pensado bem, bem por aí mesmo, bem interessante. Que ainda tem um problema em pensar por que que diferentes inovações técnicas, teóricas, políticas se pôde pensar ao longo da história da psicanálise para produzir psicanalistas diferentes. Vamos pensar, né, a análise do analista para Freud e o passe do Lacan, por exemplo. Por que que formas tão distintas continuaram criando formas institucionais tão similares, né? É uma das coisas lá do Preciado disso. Parece que precisaria de uma volta a mais, me parece que o PIC, de alguma forma, tenta fazer, né, para que essas inovações, de fato, produzissem uma outra maneira de ser psicanalista que também tivesse uma forma institucional distinta dessa que você disse que, com Freud ou com Lacan, ainda reproduziu carguinhos preenchidos, na sua maioria, por homens brancos heterossexuais. Uhum. Né? Como o aporte da topologia e da epistemologia e de outras coisas são muito importantes para pensar o objeto da psicanálise, né? Não conseguiram alcançar nas suas formas institucionais uma libertação, vamos dizer, dessa estrutura que reproduz institucionalmente homens brancos héteros em cargos mais altos e, e também um esvaziamento de certos tipos de identidade nos seus rankings gerais. Não terem homens, mulheres negras ou negres, ou toda essa diversidade que a gente pode pensar, né, de alguma maneira ficou excluída por uma reprodução institucional, mesmo com fontes teóricas distintas. Uhum. E não foram poucas, né? Eu até vou tentar falar um pouco disso na minha parte, né? Essas inovações, o passe, o cartel, o mais um, é diferente do que a IPA historicamente fez, mas ainda assim se deslocou em que tanto, né? Do que a outra já reproduzia. Uhum. Sim, ótimo. Legal, cenas do próximo capítulo. Sim. Então até a próxima, gente. Valeu, gente. Obrigada, Bom gente. fim de Tchau, semana. Até gente. Tchau, o Valeu, próximo tchau. é que dia? pessoal. 3, né? E deixa eu ver. Não, dia. É, É 3 ou 10? Porque 15 dias é. É 3. Talvez tenha que deixar isso. deixa eu olhar. 3 e 17. É isso, né? Tá, É. beleza. Não, sexta que vem é que dia? Ou sábado que vem é que dia? 3. 3. Eu acho que a gente fez assim porque alguém ia viajar. Vamos olhar lá conferir no Tá. nosso cronograma. Não, Mas o sou meu eu. tá anotado aqui, 3 e 17. É, tá, beleza, Tá. a gente vê e a gente fala pelo grupo. Tá. Então tá. Valeu, gente. Tchau, Tchau, tchau. Valeu, tchau. pessoal. Tchau. Compartilhamento. Deixa eu pausar, interromper gravação. Certeza de interromper.